Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula? Olha só, hoje a gente vai estudar. Olha onde a Damares colocou a patinha do nosso animalzinho de estimação. No dia 22, uma quinta-feira, 22 de maio, né? E é uma quinta-feira, tá vendo? Então, a gente já estudou 3 dias dessa apostila, né? Essa parte de amarelinho foi os dias que a Damares fez a avaliação com as crianças, né? E aí, a gente agora tá caminhando na linha verde, né? Aí depois a gente vai na linha azul, e depois na verde, depois na azul, depois na verde, depois na azul e depois mais 3 linhas verdes, tá? Então, assim, vai ser uma caminhada chamada bimestre. Lembrando que o conceito de bimestre faz referência a bi. Bi são 2. Então, a gente vai trabalhar 2 meses nessa apostila que vocês estão com ela aí, tá? Então, bimestre, então a gente vai trabalhar 2 meses. Mestre é mês, tá? Ó, aqui vocês vão fazer o cabeçalho, né, na apostila de vocês. Como a prefeitura não imprimiu em ambos os lados da folha do papel, aí vocês podem tá fazendo com a régua de vocês um traçado, né, e preenchendo o gabarito. Ó, o cabeçalho. Agora também, se vocês falarem assim, eu não tô afim de fazer a linha e tudo mais, ou não quero escrever sem a linha, aí vocês podem, em última análise, fazer no caderno, né? Mas vocês conseguindo fazer as linhas na nossa apostila, a Damares vai ficar feliz de usar o verso das páginas em branco, tá bom? E aí é bom que o caderno fica para vocês colocar de diário escolar, para vocês contar, né, episódios interessantes, né, que foram marcantes para vocês no dia a dia de vocês. Por exemplo, foi visitar a vovó, foi visitar um tio, recebeu a visita da vovó, recebeu visita de algum tio, tá? Aí vocês podem registrar, né? Pode registrar assim, fulano de tal teve corona, eu fiquei sabendo. Ele era cuidadoso em relação à alimentação, alimentava saudável ou não, tá? Porque a gente sabe que pessoas que se alimentam de forma saudável, ela tem menos chance de adoecer do que as outras que não alimentam saudável, né? Então, nessa fase de corona, a gente precisa de buscar tomar suco de laranja, suco de limão, né? Que são frutas que têm vitamina C naturalmente, né? E aí faz bem para o nosso sistema imunológico, tá certo? Então, vamos seguir aqui. Ó, dia 22 de maio, hoje é uma quinta-feira, né? Vocês vão estar preenchendo isso na apostila de vocês, tá? A data de nascimento e o nome de vocês. Olha só, a gente vai estudar a semana 1 da matéria Geografia. Eu gosto muito, né? A Damares é suspeita para falar que ela gosta de todas as matérias, mas olha que bacana. A gente vai falar do sujeito e seu lugar no mundo, né? Então, assim, a Damares é um sujeito, né? As crianças são sujeitos, né? O papai e a mamãe são sujeitos. E qual é o nosso lugar no mundo, né? Qual é o nosso lugar na cidade de Ibiraci? Qual é a nossa função? Qual é a nossa responsabilidade? A gente tem responsabilidade, a gente tem direitos, a gente tem deveres, né? Então, aquela ideia, a via é sempre de mão dupla, né? Não dá pra gente pensar só em uma coisa, só em outra, tá?
E nesse processo a gente vai estar estudando o nosso objeto do conhecimento, que é os processos migratórios no Brasil. Olha só, a nossa habilidade que a gente vai estar trabalhando essa semana chama Ensino Fundamental 04, Geografia e Habilidade 02X. Outra coisa que a Damares acha que é mais linda é esse código alfanumérico, né? Quando a Damares estudava, a gente não tinha, sabe, esse código alfanumérico. Então, é uma coisa nova, né, para a escola, para a vida escolar das pessoas. Ele fala aqui que essa habilidade é uma habilidade que descreve processos migratórios e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira, enfatizando a sociedade mineira, porque a gente está no estado de Minas Gerais, tá? O nosso conteúdo relacionado é fluxos migratórios e a influência cultural dos grupos étnicos para os hábitos e costumes locais. Nós vamos fazer interdisciplinaridade com língua portuguesa, né? Porque toda matéria que a gente tem essa interdisciplinaridade com língua portuguesa. Porque a nossa língua, né, materna, ela é a língua portuguesa. Ó, temas migrações. Cara estudante, nesta semana você irá compreender o motivo pelo qual as pessoas migram para diferentes lugares, reconhecendo quais são os principais tipos de migração. Então, nós temos vários tipos de migração. Migração. Desde o início da história, a humanidade se desloca em grupos à procura de caça e outros alimentos. Migrar significa sair do lugar onde nasceu para viver em outro. Geralmente, quem migra busca melhores condições de vida em outro país, região, estado ou município, né? Está insatisfeito num lugar, vai procurar viver em outro lugar em busca de melhores condições de vida, tá? Depois a gente tem o seguinte, aproveitar que a Damares está lembrando de uma coisa. Que as pessoas que saem da sua terra natal, que é o lugar de origem, são chamadas de imigrantes. Ó, quem sai da terra natal é o imigrante. Quando elas entram no novo lugar onde vão viver, são chamadas de imigrantes. Mas por que as pessoas migram? Olha só. Os fluxos migratórios têm diversas causas. As fortes desigualdades econômicas estão entre os principais fatores, mas podemos citar também os problemas ambientais, as catástrofes naturais e, em algumas localidades, as guerras, perseguições políticas ou religiosas levam as pessoas a migrar. Nesse caso, eles passam a ser chamados como refugiados, no país onde encontram segurança para iniciar uma nova vida, né? Então, ele fala assim, ó, que mudar, né, de lugar tem diversas causas. E aí ele fala que às vezes acontece um acidente natural, né? Um furacão, por exemplo, que foi o caso do Haiti aquela vez. Às vezes tem guerra, às vezes tem perseguição política, religiosa. Aí as pessoas são chamadas de refugiados, tá? Agora o que ele vai falar aqui, ó. Os movimentos migratórios podem ser internos ou externos. Migração externa. São definidos como migração externa quando as pessoas migram de um país para outros, e migração interna, quando as pessoas migram de um lugar para outro dentro do próprio país. Olha que interessante. Então, quando é migração externa, migra de um país para outro. E migração interna, quando as pessoas migram de um lugar para outro dentro do próprio país. Por exemplo, uma pessoa que vai de Ibiraci para Franca,
ela tá fazendo uma migração interna, tá? Por quê? Porque tá dentro do mesmo país que é o Brasil, né? A gente só tá mudando de estado, porque Ibiraci está em Minas Gerais e Franca está em São Paulo. Agora, por exemplo, uma pessoa que muda para a Argentina, ela tá fazendo uma migração externa. Por quê? Porque a Argentina é um país vizinho do Brasil, viu? No Brasil, as migrações externas ocorrem desde a chegada dos colonizadores portugueses em 1500. Mas entre os anos de 1884 e 1939, cerca de 4 milhões de imigrantes entraram no país. São eles portugueses, italianos, espanhóis, alemães, japoneses, sírios e turcos. Atualmente, ainda que o fluxo seja menor, muitos estrangeiros têm migrado para o Brasil. É o caso de coreanos, chineses, bolivianos, paraguaios, portugueses, moçambicanos, haitianos, angolanos e sírios. Tá vendo? Ele fala assim, ó, que hoje em dia o fluxo de pessoas que chegam no país, né, é menor do que naquela época, né, naqueles anos lá de 1884 a 1939. Mas hoje em dia ainda coreanos, chineses, bolivianos, paraguaios, portugueses, moçambicanos, que são pessoas lá do país chamado Moçambique, haitianos, que é o que eu falei para vocês que teve desastre natural lá, angolanos, que é de Angola, um país africano, e os sírios têm vindo para o Brasil. Adoro essas figurinhas. Aqui ele fala assim, ó. Milhares de brasileiros também emigram, ou seja, saem do Brasil. Isto é, saem do Brasil para viver em outros países. Geralmente eles vão em busca de melhores oportunidades de emprego e de educação. O principal país de destino, no entanto, continua sendo os Estados Unidos, com 367 mil brasileiros, 22%, mantendo assim uma liderança de mais de década. O segundo lugar é ocupado pelo Japão, com 200.976, dá 12,8%. Seguido de Portugal, com 1.336.631, que dá 8,4%. Itália, com 106.040, que dá 6,5%. E Espanha, com 100.128 pessoas, que dá 6,2%. Na América do Sul, o Paraguai é o país mais procurado, com 75.826 imigrantes brasileiros, o que dá 4,7% de imigrantes, né? Em 2016, por exemplo, o órgão falava em mais de 3 milhões de brasileiros vivendo no exterior, por volta de o dobro do estimado pela DESA, sendo que 750 mil estariam na Europa. Migração interna. No Brasil, as migrações internas são motivadas geralmente por fatores econômicos. Veja o que ocorreu ao longo do tempo. Olha que interessante. De 1950 a 1970, houve industrialização dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, atraiu migrantes para a região sudeste. A criação de Brasília atraiu pessoas para a região centro-oeste. A região nordeste foi a área de saída de imigrantes devido às secas prolongadas. Lembra que a gente teve até uma figurinha aí no nosso
caderno de atividade complementar, mostrando o solo lá do Nordeste, né? Que tava trincado mesmo, que não tinha assim, dava a sensação assim, não tem uma gota de água, né? O açude secou e aí o homem tava assim, como eu gostaria de ser um brasileiro que consumisse água. Quer dizer, ele nem tem água para consumir, né? Onde eles acabam vendo aquele sofrimento e optam por mudar dali, sabe? Depois de 1971 a 1990, permanece o deslocamento do Nordeste para o Sudeste. Olha só. Então, continua o deslocamento do Nordeste para o Sudeste. As regiões Norte e Centro-Oeste surgiram oportunidade de trabalho ligadas à agropecuária e ao extrativismo, além de obras de infraestrutura, né? Depois, na semana de atividades complementares, a Damares vai voltar nesse texto aqui para a gente fazer um cálculo em cima desses valores aqui, tá bom? Para vocês poderem treinar matemática baseado aí na nossa matéria de geografia, fazer interdisciplinaridade, tá? Ó, as migrações dentro de cada região se intensificaram, na maioria das unidades federativas. Outra migração que chama atenção é a de retorno. Os migrantes voltam para o local de origem. Então aí, vamos supor, às vezes a pessoa vai para um lugar e acaba percebendo que aquele lugar não é tão legal como ela achava que fosse para viver. E aí ela volta, né, para a cidade dela, de origem. E aí ele fala, ó, que é a migração de retorno, é o nome que se dá. A pessoa retorna às suas origens. Agora vamos nas atividades. Olha só, aqui fala o seguinte na atividade 1. As pessoas com as quais você convive vivem atualmente no mesmo lugar onde nasceram? Em caso negativo, registre os motivos que fizeram com que elas se deslocassem. Então, vocês vão, né, perguntar a mamãe e o papai se eles nasceram em outros lugares ou se nasceram em Ibiraci mesmo, certo? Aqui a gente tem um vídeo que a gente pode assistir. Deixa eu ver se eu consigo passar ele aqui. Copiar. Paraíso tropical, a terra das oportunidades. Aqui você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. Mas o país não era exatamente um conto de fadas. A República havia substituído a monarquia, mas quem continuava mandando eram os fazendeiros conhecidos como Barões do Café, o produto brasileiro mais vendido no mundo. E eles tinham um grande problema. Com a aprovação da Lei Áurea, era necessário substituir a mão de obra escrava. Além disso, o governo precisava colonizar as grandes áreas inexploradas do sul do país. Essas terras eram habitadas por índios que foram desalojados e muitas vezes massacrados pelas empresas de colonização e os chamados bugreiros.
Uma estratégia de propaganda é montada para trazer os estrangeiros e parte dos custos da viagem é bancada pelo Brasil. Cerca de 3 milhões de imigrantes entrariam no país até a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os que chegam em maior número são os italianos, que vão para as lavouras de café, mas logo se desiludem com as péssimas condições de trabalho. Cada família tem que cuidar de 7 mil pés de café e é obrigada a pagar valores absurdos pela alimentação. O salário não cobre os custos e eles se transformam em verdadeiros escravos brancos. Muitos abandonam as fazendas e vão morar na cidade de São Paulo, onde passam a exercer outras atividades em bairros tipicamente italianos. Os espanhóis também começam a chegar ao Brasil e muitos substituem os italianos nas plantações de café. Já os alemães continuam indo para as colônias no sul do país. Algumas contribuições dos imigrantes no Brasil. Contribuições italianas. Foi a cultura que melhor se adaptou ao país, principalmente na culinária. Hoje, se as massas fazem parte do dia a dia do brasileiro, deve-se isso em grande parte aos imigrantes italianos. Além delas, temos as preparações à parmegiana e à milanesa. Contribuições espanholas. Deve-se agradecer aos espanhóis pela introdução das porções de petiscos nos bares e restaurantes, os populares tapas. Contribuições sírio-libaneses. Com as viagens dos mascates árabes por todo o país e fixação em alguns pontos, hoje encontrar comida árabe é fácil. Quibes, esfirras, tabules e kaftas fazem parte do cotidiano de uma pessoa que mora em algum centro urbano. Árabes no Piauí. Chegaram em duas grandes levas, 1889 e 1945, estabelecendo-se na cidade de Floriano. As influências podem ser notadas na arquitetura dos casarões das famílias, na presença de quibes e esfirras em lanchonetes pela cidade e nas aulas de dança do ventre em escolas da cidade. Chegaram a ser expulsos da cidade por causa de sua maneira inovadora de negociar, sendo os primeiros a usar o crediário. Contribuições japonesas. No começo, a diferença cultural fez com que apenas os imigrantes e seus descendentes mantivessem as tradições. Mas com o tempo, eles foram sendo absorvidos pela sociedade. Um exemplo é o bairro da Liberdade, em São Paulo. A culinária japonesa foi modificada e adaptada ao gosto brasileiro, como sushis com cream cheese e com ingredientes locais, como a carne de sol. Aí, acabou o nosso vídeo, né? Temos mais vídeo falando disso no YouTube, né? Se vocês quiserem ver, é possível. Agora vamos seguir aqui nossa apostila. Ó, ele pergunta sobre... Deixa eu ver o próximo slide. Aqui, ó, observe a charge e responda as atividades 2 e 3. Ó, aqui a gente observa um nordestino, né, pensando como será a vida dele lá na capital, né? Tanto é que o nome do ônibus é Viação Capital, né? Tá vendo aqui o ambiente seco? O cacto é uma planta característica do ambiente árido. Aqui, olha só, ele tem uma casa bem simples, né? E aqui ele tá refletindo, tá vendo as bolinhas dele pensando, né? Como que vai ser a vida dele, olha lá, ele vai estar trabalhando, vai estar usando um capacete, vai estar de uniforme e vai estar tendo dinheiro, né? E ele imagina chuva, será que isso aqui são gotinhas d'água? Sim, né? Porque olha lá, a gente vê as poças de água aqui, ó, né? Em volta. Aqui ele fala assim, ó. Quais os motivos que levam o personagem a migrar? Então, foi o que a Damares já falou, né? A questão da seca, né? E a partir do momento que a gente não tem água com fartura,
fica muito difícil a gente permanecer no lugar, né? Porque como que a gente vai criar o gado, como que a gente vai ter uma lavoura de café, de milho, se não tem água o suficiente para essas plantas desenvolver, tá? Depois, a partir da observação do lugar de origem do personagem, em qual região brasileira ele reside e para qual região provavelmente ele irá buscar emprego. Então aí vocês vão responder, né? Qual que é a região de origem que ele está residindo e para onde ele vai buscar essa nova vida, tá? Depois, observe o gráfico e responda as atividades 4 e 5. Aqui, ó, países com maior número de imigrantes brasileiros. Os Estados Unidos, ó, 1.410.000 pessoas foram para os Estados Unidos. Para o Paraguai, 332.042 unidades. Muito bom. Aqui o Japão, 170.229 pessoas. Para o Reino Unido, 120.000. Para Portugal, 116.271 pessoas. Para a Espanha, 86.691. Olha aqui que a número 4 pergunta: que países tinham o maior número de imigrantes nesse período e o menor? Então, vocês vão colocar o país que tinha o menor número de imigrantes e o país com o menor número de imigrantes é. Quais motivos levam os brasileiros a deixarem nosso país? O que vocês acham? Eles estão em busca de melhores condições de vida, né? Ficam esperando ter um salário maior lá fora, enfim. Buscam ter um estilo de vida diferente, né? Acabou. Olha lá, ó. Se você gostou, né, do que a gente estudou hoje, você pode escrever o que mais gostou, tá? De ter aprendido aí hoje na nossa aula de geografia. No mais, crianças, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!